1. Meus amigos, pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntos o livro de Abacuque, capítulo 1. Sempre eu lembro daquele teatro do Jardim do Inimigo, né? Que tinha o cachorrinho que era o Abacuque. Abacuque! Coitado do Abacuque, ele vai ficar chateado com a gente. Quando a gente chegar no céu, já vamos ter que chegar pedindo desculpa. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Você vai ler junto comigo. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, e vamos junto. São 5 versículos, você lê junto comigo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Agora Deus diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Fecha os teus olhinhos aí, pede concentração para Jesus, porque Ele precisa e Ele deseja falar com você nessa noite. Jesus, nós te oramos e pedimos a Tua graça, o Teu Espírito sobre nós. Vem e nos dá sabedoria e revelação. Vem com a Tua graça sobre nós, vem com o Teu Espírito sobre nós. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos ouvir a Tua palavra, nós queremos mais do Senhor. Manifesta sobre a Tua igreja aquilo que vem do céu, vem com o maná do céu sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Nós precisamos daquilo que vem do céu, não há outra alternativa para nós nessa noite. Nós não estamos aqui num evento qualquer, nós queremos ouvir aquilo que vem do Senhor, e nós sabemos, Jesus, a Tua palavra sozinha basta. Em nome de Jesus, amém. Galera, seguinte, quem gosta aí de teoria da conspiração, que fica olhando na Deep Web e buscando teorias da conspiração, fala a verdade, seu pecador. Você fica inventando que o Brasil já virou a Venezuela, que já não tem mais lei para ninguém. Você acha que lá na área 51 tem alguma coisa que os Estados Unidos está fazendo e que eles contatam lá. José está me olhando aqui. José, tu é o cara. Eu vejo teus posts, José, eu gosto. Não, tô brincando. Quem gosta de teoria da conspiração, ele levanta a mão. Não, vamos falar a verdade. É uma teoriazinha, sempre é legal, gera um assunto, dá um papo, né? Fala a verdade, que gosta de ler, não é que acredita, tá? Que gosta de ler sobre umas teoriazinhas assim. Agora, quem acredita, levanta a mão. Aí ninguém quer levantar a mão, né? Ninguém acredita nas teorias da conspiração. Quem acha que a Terra é plana, levanta a mão aí. Pô, aí já é demais, né? Tá na Bíblia, mano. Mas, meu amigo, nós temos uma predileção, e muitos de nós gostamos e amamos uma teoria da conspiração. Né? A gente quer ir atrás e busca, sempre levanta a nossa atenção, levanta o nosso desejo de buscar mais informação quando alguma coisa foge, está escondida. Ela foge ao normal, ao natural, tem alguma coisinha misteriosa que você não sabia, alguma coisa escondida. Não tem alguns movimentos, até inclusive pseudo-cristãos, que são totalmente envoltos de uma coisa misteriosa nas Escrituras. Eu tenho alguns amigos conhecidos que sempre quando eu falo com eles, eu fico pensando, parece aquele meme do Lula, sabe? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo, que Bíblia é essa que a gente está lendo? Que eu não estou lendo essa Bíblia. Sempre tem um dia específico e nós estamos vivendo num tempo sabático das coisas, uma coisa que nunca... Você lê o Novo Testamento inteiro, você não acha, porque são pessoas que estão buscando teorias da conspiração e teorias profundas, quando na verdade Jesus, Ele foi simples, Ele foi direto, Ele foi claro. A maior parte daquilo que você precisa entender sobre Jesus está na sua cara, escancarada. Você não precisa ir muito mais fundo. Se eu jogar você dentro de um quarto, dar um pontapé em você e trancar a porta, só com o Novo Testamento já é o suficiente para você entender o básico da fé.
sobre em quem você tem que crer, quem é a raiz e quem é aquele para quem você deve dedicar as suas orações. Você vai passar por versículos como Apocalipse 22:8, quando João se prostra diante do anjo, e o anjo diz, não te prostra diante de mim, somente a Deus adorará. Você vai entender, opa, só Jesus é o caminho, é só Ele, não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma, não há ninguém a quem eu deva me ajoelhar, senão a Cristo. Se eu te largar com o Velho Testamento, você vai passar para o Salmo 115 e você vai ler lá o texto famoso, né, Jéssica, que a gente começou nosso relacionamento discutindo teologia. Não foi bem assim, né? Mas a gente, lá no início, a Jéssica tinha uma outra vertente de fé, e eu falava para ela, tem olhos, mas não veem. Assim, né, com olhar. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Tornem-se iguais a eles. Que relacionamento duro, né? O relacionamento farisaico. Todos nós adoramos uma teoria da conspiração. Adoramos algo subscrito, algo que está por trás, uma história que fica pelas sombras. E a Bíblia concorda com essa premissa. Existe uma certa conspiração cósmica. Veja, profundo. Uma conspiração cósmica que nós devemos, essa sim, buscarmos, cavocarmos e nos aprofundarmos. Jesus, quando ele está ensinando a palavra de Deus, ele nos diz uma coisa linda. Ele diz uma parábola que fala que existe um tesouro num campo. E se você analisa essa parábola profundamente, esse homem que vê esse tesouro no campo, ele vai, vende tudo que tem e chega. Todo mundo viu que tinha um tesouro. A diferença é que aquele homem cavoca e ele vai fundo. E se você já fez uma exegese profunda desse texto, você já chegou à conclusão de que não teria como ele descobrir um tesouro que ninguém tinha visto. Com certeza esse homem cavou nesse lugar e descobriu que no sítio, na chácara, para ser bem gaúcho, ele encontrou alguma coisa lá que valia a pena e por isso ele abriu mão de tudo para cavar mais profundo. Então sim, para quem é teórico da conspiração, para quem gosta de uma teoria, bem-vindo ao Evangelho. Também tem espaço para você aqui. Também tem coisas lindas para você cavar aqui. Existem tesouros maravilhosos, insondáveis, que muitas vezes nós não alcançamos somente vivendo uma vida de sábado em sábado, de culto em culto, de o link e o link, de leitura devocional e devocional, mas são coisas que nós encontramos na nossa vida profunda de relacionamento com Jesus, aquelas que o próprio Deus nos diz por meio das Escrituras, que os segredos dos céus Ele revela aos seus. Aos profetas, Laurinha, àqueles que têm um chamado profético, como eu sei que você tem, por exemplo, para ouvir os segredos dos céus, ouvir os segredos de Jesus. Então existem coisas mais profundas, e hoje nós vamos falar sobre Abacuque, porque Abacuque nos mostra uma primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração e vai aparecer ali. O que vemos com nossos olhos é apenas a ponta do iceberg. O que vemos com os nossos olhos é só o início, é só uma amostra, nós ainda não vemos. Eu sempre faço essa analogia, eu adoro, quem viu Matrix consegue trazer essa analogia, porque chega uma hora que o Neo evolui tanto que ele começa a enxergar as letrinhas descendo. É uma grande viagem na maioria, mas cara, faz muito sentido, porque quando você começa a olhar com os olhos espirituais, e todo bom crente, ele olha filme pensando nas coisas de Deus, né? Você faz isso, eu tenho certeza que você faz isso porque você é um bom crente, você é um bom filho de Deus. Você olha a invocação do mal, eu não sei quem vê essas coisas, você olha a invocação do mal e você olha com os olhos de Deus, vendo, cara, como Deus está agindo nesse lugar, e você está vendo as letrinhas descendo, e você está dizendo, cara, tem algo muito mais profundo aqui, existe algo muito mais glorioso, isso que eu estou enxergando é só a ponta do iceberg de tudo que realmente acontece na verdade. Se eu dissesse para vocês que a Bíblia concorda com essa premissa, é verdade, esse bilhete, sim, vocês ouviram direito. As Escrituras afirmam que existe uma conspiração cósmica, algo que está em andamento, e que nós vemos somente com os olhos da fé, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos os olhos de Cristo, os olhos do Espírito manifestando, e por isso nós podemos ver e sondar aquilo que está nas profundezas do coração de Deus. Essa noite a gente vai puxar um fio de uma história, a história de Abacuque. O cara que estava enxergando a ponta do iceberg, mas não estava entendendo o coração de Deus. E por isso,
ele teve que mergulhar mais profundo e conhecer aquilo que Deus desejava para ele. É uma investigação que nós vamos fazer, e está ali no capítulo 1, quando diz, no versículo 5, diz assim: olhem entre as nações e vejam. Aqui é Deus dizendo, Deus está dizendo, olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e cheios de espanto, porque realizo nos dias de vocês obras que vocês não creriam. Aqui Deus está dando a deixa, no início do texto. Eu realizo no tempo de vocês, você não se identifica? Eu realizo no tempo de vocês obras que se eu contasse para você, você não acreditaria. Porque muitos de nós não temos os olhos espirituais o suficiente para acreditar que enquanto nós orávamos aqui no início desse momento, milagres estão acontecendo. Muitos de nós não temos essa capacidade, porque ainda não chegamos nesse lugar. A minha oração por você nessa noite é que você saia desse lugar revestido de uma fé sobrenatural, e cada vez que alguém orar por cura, você vai ser o primeiro da fila, ou para pedir oração, ou para orar por alguém, porque você crê que Deus é poderoso hoje, aqui e agora, muito mais do que já foi, muito mais do que Ele apresentou no passado, Ele faz hoje. Hoje. Amém? Você crê nisso? Abacuque, meus queridos amigos, passou por um tempo difícil, 7 séculos antes de Jesus. O entorno todo do país dele, Israel, estava passando por uma guerra muito grande. Alguns séculos antes, os sírios tinham perdido, os sírios, que era uma nação violenta, tinham perdido a guerra para aqueles que seriam ainda piores do que os sírios, os babilônios. Os babilônios seriam piores. E eles estavam expandindo pelo mundo, e numa sanha de avanço pelos territórios, eles estavam agora batendo a porta de Israel. Toc, toc, toc. Tem alguém aí? Tinha alguém lá. Abacuque estava atrás da porta e estava apavorado, porque ele sabia que na direção do povo de Israel vinha Nabucodonosor, o famoso, e vinha a nação da Babilônia, que por onde passava, matava, estuprava, destruía, rasgava, quebrava, queimava, fazia tudo o que era de pior. Essa era a nação que vinha, e não tinha como, porque eles eram um império. Você fica aí nas suas teorias da conspiração, dizendo que os Estados Unidos é um império, a China é um império. Você não conhece o império verdadeiro que vem na tua direção e que você não tem escolha, você vai se tornar escravo por bem ou por mal. Esse era o povo da Babilônia. Eles vinham na direção de Israel. E Abacuque estava apavorado. E ele era um profeta de Deus, um homem chamado por Deus para pregar no seu tempo, para falar no seu tempo. A diferença de Abacuque para os demais profetas é que os demais profetas falaram ao povo. Abacuque trouxe a queixa do povo e disse: Deus, abre a porta do céu, toma, jogou para os céus todas as reclamações do povo, e é isso que nós vemos nesses versículos iniciais. Algo completamente diferente dos demais pequenos profetas que nós vemos nas Escrituras. Abacuque é o homem que abre a porta dos céus e se livra, joga diante de Deus aquilo que é os problemas. Mas eu vou dizer para vocês, essa é uma boa forma de encarar a vida. Essa é uma boa forma de você fazer. Antes de você reclamar com outras pessoas, antes de você reclamar com quem não tem fé, antes de você reclamar com quem não tem o mesmo desejo do que você, antes de você abrir a sua boca dentro da sua casa para praguejar a sua família e praguejar os seus parentes, antes de você ir para a internet reclamar de Deus e o mundo, o melhor lugar que você pode ir, eu vou repetir, para que você guarde isso no seu coração e talvez isso você leve para toda a história da sua vida, o melhor lugar que você deve ir reclamar alguma coisa, e primeiro e único lugar deve ser diante do Senhor, aos pés de Jesus, na cruz do Calvário. Amém? Você recebe isso? Você já está reclamando agora. Pô, esse cara... Você já está aí reclamando aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Diante de Jesus. 3 coisas Abacuque leva diante de Deus. Primeira coisa, te prepara. Primeira coisa que ele leva diante de Deus, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem... Escuta isso. Olha aqui para mim.
Larga o celular, larga o Instagram, larga o WhatsApp. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando? Até quando? A primeira coisa que Abacuque chega diante de Deus, já com os 2 pés diante de Deus. Sabe aquela voadora? Eu vou confessar um pecado agora, aproveitar e fazer um off-topic. Quem nunca? É um pecado, José, real. Sabe aqueles caras que ficam vestidos de urso assim no shopping? Dá uma vontade, né, de dar um pulo assim com os 2 pés. Isso é um pecado, cara. Sempre quando eu vejo esses caras vestidos com essas coisas, eu fico pensando assim, um pulo com os 2 pés no ar, assim, deve ser exatamente emocionante nessa situação. Assim, eu acho que eu ando vendo muito meme na internet. O cara chegou com os 2 pés diante de Deus. E já chegou dizendo, Deus, é o seguinte, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Ele tinha um caso contra os céus. Ele não estava reclamando dos outros, ele estava reclamando de Deus. O caso de Abacuque era contra os céus. Ele pega o telefone do universo e liga para Deus. E coisa chata você mandar aquelas 2 piscadinhas assim lá do WhatsApp, né? Verdinho. E a pessoa não te responde não, que tu fica ali naquela coisa. E o pior é quando fica azulzinho e tu cai naquele vácuo eterno. Quem já viu aquele filme Tem um filme que a mulher, a Sandra Bullock, né, tem uma cena muito clássica, eu vi no cinema esse filme, eu nunca mais esqueci, que é quando ela se desgruda, ela está no espaço e ela se desgruda da nave. Como é que é o nome do filme, alguém lembra? Gravidade. Ela se desgruda e ela fica no vácuo, no universo. Deve dar uma sensação tão de vazio, Gabriel, na alma. Essa é a sensação do vazio na alma que dá quando dá os 2 tiques azul e tu não responde, ninguém te responde nada, porque a pessoa já viu e você já saiu da prioridade dela. Assim, não quero. Era isso, essa sensação que Abacuque estava tendo. Deus já viu, mas não se interessou em responder. Ele não está se importando comigo, está caindo na caixa postal, ele continua gritando. E a resposta de Abacuque é um grande eco da sua própria voz. A frustração dele é real. E a pergunta que eu te faço, será que não é essa a tua frustração? Será que não é isso que você está sentindo? Um grande eco da sua própria voz quando você fala diante de Deus e declara as suas dores diante do Senhor, quando você entrega diante de Deus o seu diagnóstico médico, quando você diz para Deus que você sente uma dor, quando você diz para Deus que aquilo que você viveu é um trauma e você precisa ser curado, quando você chega diante dos seus amigos e confessa um pecado e muitas vezes você não ouve nada de volta de Deus. Não é frustrante? Não é dolorido? É como se Deus tivesse ido passear e não voltou mais para saber dos seus filhos. Você olha para as promessas da Bíblia e parece que elas não te alcançaram. Você olha para as Escrituras e parece que aquilo que era verdade para todos chegou na minha vez, parece terreno, era 20 mil nos anos 80, agora na minha vez é 200 mil. É ou não é verdade? Quem nunca ouviu isso? Era tudo assim, com Gênesis era Deus, era fogo, era com... Aí chega na minha vez, nada. Chega na minha vez, Deus não fala, Deus não manifesta. Quem não está se sentindo e quem nunca se sentiu assim na sua vida? Que atire a primeira pedra. Era ensurdecedor o silêncio de Deus. Abacuque, então, ele não está murmurando com Deus. Ele não está murmurando de Deus com os amigos no bar. Não é essa a história de Abacuque. Ele está transformando o protesto dele em oração. Pegou isso? Pega essa dor, isso aí, esse nó que você tem na sua garganta e transforma isso em oração. Hoje você teve 10 horas para vir aqui reclamar. 10 horinhas, tem mais aqui, ó. É 9h25. Você tem mais uns minutinhos aqui para dar mais uma reclamada, não tem problema. Diante do Senhor, reclamação é como adoração. Deus está ouvindo e está vendo por trás do seu coração um desejo de mudança, um desejo da face dEle na tua vida, um desejo da presença dEle na tua vida. Esse é o melhor lugar para se estar, um protesto diante de Deus, um grito diante de Deus. Ele está levando Deus até o tribunal. Ele está fazendo isso dentro do próprio tribunal de Deus. Não abandonou a fé. Ele usa isso como uma arma.
para conseguir uma audiência com Deus. Abacuque está nos ensinando que a dúvida não é o oposto da fé. O oposto da fé é a apatia. A dúvida pode ser uma gasolina que te inflama em direção à presença de Deus. A fé verdadeira, ela grita, ela questiona. A fé verdadeira nos faz gritarmos mais e mais: eu preciso de Ti, Jesus. O que está acontecendo comigo? Eu não Te ouço, eu não Te vejo, eu não vejo a Tua provisão, eu estou sentindo dor no meu coração. A fé não te afasta de os problemas, ou a ausência, a resposta de Deus não te afasta dEle, pelo contrário. Pode ser o que te aproxima, pode ser o que te leva para mais perto. É uma santa revolta contra essa teologia do avestruz, que quando você sente uma dor, você esconde a cabeça e se isola. Não, o que Deus quer quando você está sendo frustrado é que você se aproxime dEle. Talvez esse seja o momento que você de fato se engaje com Deus. No momento da ausência da voz de Deus, no silêncio de Deus, a fé verdadeira envia um grito ainda mais alto. No silêncio de Deus, a fé verdadeira envia um grito mais alto. Eu quero te encorajar. Quando você não ouvir a Deus, você grita mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tu não vai me ouvir? Os discípulos de Jesus chegaram: cala a boca, para de encher o saco do cara. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando você não ouve uma resposta, meu amigo, grita mais, mas grita no lugar certo para a pessoa certa. Amém? Pegou isso? A segunda coisa que ele leva diante de Deus, a segunda coisa é que ele abre a portinha e joga para cima e te vira. Lá, versículo 2 ainda diz: até quando eu gritarei a Ti, Senhor? Violência. A segunda coisa que Abacuque entrega diante de Deus é essa reclamação de que ele está vendo violência. Não é em qualquer lugar, Renata. Não é em qualquer lugar. Abacuque está vendo violência vindo na direção dele. Só que no texto e no contexto, Gui, que você que é um exegeta e gosta de estudar as escrituras, no contexto e no texto, a violência que ele está reclamando aqui é a violência que ele vê ao seu redor. Em Judá, em Israel. Ele está vendo violência ao seu redor. Ou seja, no meio da igreja. Vamos trazer para hoje? Ele está vendo violência no meio da igreja. Ele está vendo dor no meio da igreja. A palavra hebraica para violência é Hamas. Hamas significa violência. Pense nisso por um segundo. Abacuque ele está vivendo numa sociedade, meus queridos, onde o terror, onde a opressão, a corrupção se tornaram uma trilha sonora da vida dele. Os gritos, as dores se tornaram, o sistema estava quebrado. Os ricos agora estavam explorando os pobres, os poderosos esmagando os fracos. E o mais chocante de tudo isso, de todo esse caos ao redor de Abacuque, o mais chocante de tudo isso, não se ouve um pio de Deus. Ele está falando de Judá, de Israel, da igreja. Vamos trazer para cá. Ele está olhando para a igreja e vendo uma bagunça. Ele está vendo a hipocrisia, a briga. Vamos traduzir? Ele está vendo o neopentecostalismo. Ele está vendo pessoas que não têm fé no milagre de Deus, pessoas que têm tanta fé no milagre de Deus, que cometem atrocidades e já fogem à teologia santa e à ortodoxia bíblica. Está vendo de tudo, pessoas saindo do rumo, saindo das escrituras, saindo da verdade, da lei. É isso que ele está vendo. Nós olhamos para o mundo, meus amigos, e nós esperamos ver o caos. Mas a gente não espera ver o caos na igreja. A gente não espera ver o caos no nosso meio. A gente não espera, mas no fundo é o que nós vemos. Quantos grandes líderes têm caído? Homens que nos influenciaram, homens dos quais eu leio até hoje livros, como o próprio Ravi Zacarias, que foi um cara que escreveu diversos livros e diversos comentários bíblicos. E foi um homem que depois de morto se descobriu tantas coisas dele. Uma tristeza, uma dor.
como Mike Bickle, por exemplo, um homem que influenciou aquilo que nós fizemos hoje, a Prayer Movement, um homem que foi o porta-voz dos movimentos de orações, e uma grande queda, e toda vez que eu olho para essas realidades, eu penso que nós precisamos ter temor de Deus, porque o mal está batendo a nossa porta todos os dias, a todo momento. E era isso que ele estava vendo, era isso que Abacuque estava jogando. Deus, está um caos aqui, me ajuda! Me ajuda! O Abacuque está denunciando o mal, que não é apenas um problema lá fora, mas é um problema também aqui dentro. A conspiração do mal, meus amigos, é mais eficaz quando ela está dentro da igreja. Por isso que o pior inimigo, muitas vezes, que nós podemos ter, é aquele amigo que nos esfria na fé dentro da igreja. É aquele contexto que nos afasta de Jesus dentro do contexto da igreja. É aqueles que nos empurram para longe de Jesus dentro da própria igreja. Porque para esses nós temos a guarda baixa. Quando alguém está de fora desse contexto, a gente está ali, essa pessoa não acredita no que eu acredito, não acredita. Então, o que ela fala não é relevante do ponto de vista filosófico, teológico, para os princípios da minha vida. Agora, e se o meu amigo está aqui do meu lado e o que ele está falando é importante para mim, talvez eu possa pegar aquilo que ele está falando e colocar para dentro do meu coração e acabar com a minha vida. É isso que você pode estar fazendo. Abacuque estava denunciando, apontando os pecados de todos. Ele está expondo a cumplicidade do povo de Deus. Ele está dizendo que o maior obstáculo para a salvação, meus amigos, de Deus, pode não ser a maldade dos ímpios, mas o silêncio e a maldade daqueles que deveriam estar fazendo a diferença no mundo. E de novo, Deus parece estar assistindo de camarote. Quando a injustiça se torna a cultura do povo de Deus, o silêncio do céu deveria doer. Olha isso. Quando a injustiça se torna a cultura do povo de Deus, quando o povo de Deus começa a aceitar um certo tipo de religião, ou um certo tipo de credo não ortodoxo, um certo tipo de coisa que não vem dos céus, que não vem da Bíblia, que não vem do credo apostólico, que não vem da tradição cristã, quando o povo de Deus começa a acreditar em tudo quanto é besteira na internet, o silêncio do céu deveria doer. Quando nós vemos essa realidade, isso deveria doer no nosso coração. E nós deveríamos nos mover profeticamente em denunciar isso. Inclusive é o que eu tenho feito nos últimos tempos. Terceira coisa que Abacuque leva diante de Deus. Por fim, Abacuque apresenta a conclusão esmagadora, versículo 4. Por isso, a lei, versículo 4, por isso, a lei se enfraquece e a justiça não prevalece nunca. Assim a justiça é pervertida. O que é a justiça e o que é a lei? A Torá, a Bíblia. Vamos traduzir para cá. A Bíblia não prevalece, porque é isso que acontece no meio de um povo que se distancia de Deus. É porque se distanciou daquilo que é a palavra de Deus. Abacuque está denunciando que aquilo que era o código de Deus já não era mais o código do coração do povo. Ele está dizendo: Deus, a tua palavra, ela se tornou irrelevante. Ninguém mais se importa com a Bíblia, ninguém mais se importa em ler as Escrituras. Deus, ninguém mais se importa com a verdade, ninguém mais se importa com os princípios. É isso que ele está dizendo para Deus: seus princípios não funcionam mais nesse mundo. É isso que Abacuque está gritando diante de Deus. A justiça está torcida, está de cabeça para baixo, esse é o caos. É o fundo do poço, as três queixas. É o que nós dizemos que é uma crise de fé. Abacuque está passando por uma crise de fé. É o momento em que você vê com seus olhos que tudo que você está fazendo contradiz a realidade. Tudo que está acontecendo ao seu redor contradiz aquilo que você crê. Não é verdade isso para você? Parece que você sai na rua e tudo que acontece parece que vai de encontro à verdade. Você liga a TV, você olha na internet, tudo vai de encontro. Parece que tudo quer te empurrar para o mal. E para isso tem versículo para tudo. E o versículo é: a porta é estreita. A porta é estreita. E largo é o caminho que nos leva para o lugar da perdição. A porta é estreita mesmo. Tudo ao seu redor te leva para o mal.
Já está na Bíblia, já está predito, exatamente assim. A denúncia de Abacuque é irrefutável. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus, eu tenho todas as evidências, o caso está encerrado, Deus, o mal venceu. O mal venceu. Você não tem essa impressão de que o mal venceu? Vocês são muito santos, gente. Vocês são muito esperançosos. Vocês estão lendo muito Apocalipse. O crente diz assim: ai, mas é que eu li o fim da Bíblia, eu sei que vai vencer. Ah, sai fora. Eu sei que quando você está chorando lá no banho, você está pensando: ai, está tudo difícil na minha vida. Eu sei que é verdade, não vem me enganar. É assim comigo também. Quando eu estou lá triste, abatido, eu estou lembrando que o mundo caminha para um lugar mau. E parece que o mal venceu. E é exatamente nesse ponto, meus amigos, nesse ponto de desmoralização total, é que a nossa fé baseada em evidências, escuta isso, é nesse ponto que a nossa fé baseada em evidências deve desmoronar. É nesse ponto que nós acreditamos só naquilo que nós vemos, é que nós devemos desmoronar com os nossos conceitos e sofismas, porque nós só construímos e constituímos um certo tipo de racionalidade ou imaginário em cima daquilo que estamos vendo, quando Deus está propondo para nós que nós acreditemos em algo superior, em algo maior e mais poderoso do que aquilo que é uma evidência vista, tocada e sentida. É a fé que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Amém? É nesse momento que a sua fé antiga, construída sobre um sistema de causa e efeito, é destruída. É nesse momento que você entende que a sua fé não é como um mapa, mas sim como uma bússola. O mapa, ele é um desenho de lugares que você já visitou e já mapeou. Uma bússola, ela aponta um caminho. Agora talvez você não vai saber exatamente o que vem pela frente, mas é exatamente isso que Deus te dá. Ele te dá um caminho, Ele diz: vai para esse lugar. Não estou te dando um mapa, eu estou te dando um norte, uma direção. E ao longo do caminho eu vou abençoando a sua jornada. Você precisa descobrir aquilo que eu estou te chamando para viver. Vai, dá o passo, caminha, vai em frente. Não espera o mapa, não espera o Waze, um Maps, não espera o Apple Maps. Vai em frente, em direção a essa bússola, em direção àquilo que eu estou te dizendo, e eu vou te abençoar no caminho. Eu vou colocar aquilo que você precisa viver, eu vou te dar aquilo que você precisa experimentar ao longo dos seus passos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A sua crise não é um fim da fé. Talvez a crise possa ser só o funeral da fé superficial. Quantas vezes você tem uma crise de fé? Eu tenho. Se eu tenho, tu tem. Ah, tu tem. Se eu tenho, eu passo a minha vida, eu tenho meu trabalho, mas eu passo a vida em função de ler as Escrituras e envolvido com o ministério. Tenho minhas crises de fé. Ah, tu tem também. Vamos ver com esse papo aí. A tua crise, meu querido, muitas vezes pode ser o funeral de uma fé superficial, abrindo espaço para a ressurreição de algo muito mais poderoso. A sua crise de fé é o fim, não é o fim da história. Escuta isso. A sua crise de fé não é o fim da história, é o início de uma investigação. Amém? Foi o que Abacuque fez. A crise de fé dele foi o início de uma investigação pessoal de que Deus é esse. Que situação é essa que eu estou vivendo? Que situação é essa que Israel está passando? E agora a gente vai para a resposta de Deus. Uma boa resposta. Abacuque apresentou o caso para Deus. E ele espera duas coisas de Deus. Ele está esperando duas coisas de Deus. Ou Deus vai se defender, ou Deus, diante de todas essas acusações, ou Deus vai agir para consertar as coisas. Porque essa é a pregação do coach que você fica olhando na internet escondido. É que tudo vai dar certo no fim.
Tudo vai dar certo no fim, Deus sempre tem uma resposta, tudo tem um propósito que é iluminado e que você vai ficar rico. É isso que você está vendo assim na internet, não me engana. Esses recortes que você vê aí no Instagram. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vocês acham que não ia dar uma cantadinha hoje? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vocês sabem essa aí, né? Vocês ouvem em casa também, né? Aqui na igreja é Hilson, sei que chega em casa é Lauriette, como é que é Lauriette? Laurete? Eu nem sei, viu? Não sou old school. Você pensa assim, Deus vai se defender ou Ele vai consertar as coisas, é isso que Ele diz. E na nossa mentalidade do sermão do coach é isso. A gente espera que Deus apareça, sabe aquele fim do Power Rangers, assim, que ele faz assim, ó, pá, e lá no fundo explode tudo e deu tudo certo. É isso que a gente espera. No fim de todas as coisas. Mas olha o que Deus diz no versículo 5. Olhem, fiquem maravilhados e cheios de espanto, porque eu realizo. Deus já está dando a deixa para Abacuque. Abacuque, se prepara. Vai ser diferente hoje. Vai ser diferente. Fiquem maravilhados e cheios de espanto, porque eu realizo uma obra que vocês não creriam. Nem se fosse contado Abacuque, de certo, uma coisa assim, né? Nem os olhos viram, né? Porque você aplica assim esse versículo, né? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Alguma coisa muito boa. Você que está querendo casar, né? Você pensa assim, aquela pessoa linda, maravilhosa, e Deus te manda um... Enfim. Vamos seguir aqui na pregação. Deus não oferece um carinho, não. Ele não diz, calma, meu filho, calma, vai ficar tudo bem. Não, o que Deus está dizendo é, você quer saber o que eu estou fazendo? Então te prepara, porque meu plano vai explodir a tua mente. O meu plano vai explodir a tua mente. A minha solução para o teu problema, esse que você apresentou, vai parecer aos teus olhos infinitamente pior do que o problema original. Sai fora. Está quase que nem Jesus falando para Pedro, sai, Satanás. Isso é o diabo, só pode, me trazendo mais um problema para a minha vida, não. A verdade, meus amigos, é que a resposta de Deus à dor, a nossa dor, pode não ser o alívio que a gente espera. Pode ser que Deus, Ele tem um desafio ainda maior para nós. Talvez a dor nos empurra para esse desafio. Nós estamos orando por paciência e talvez Deus te coloca no trânsito. Quem se identifica? Você está orando por paciência e Deus te coloca no trânsito de Porto Alegre, às 5 da tarde, numa sexta-feira, vindo para Gravataí. Todo mundo querendo ir para a praia e você só está querendo ir para Gravataí, na sexta-feira, no verão. E aí ninguém dá seta, todo mundo empurra o carro para cima do seu. Eu disse para a Jéssica, outro pecado, eu estou confessando vários aí nos últimos dias, que eu tenho vontade de comprar um opalão assim, ó. Não precisa ser rebaixado nem nada. Aquele lata velha bem assim, sabe? Tu quer encostar no meu carro? Aquele que é de ferro grosso. Mas isso é pecado, é coisa do meu coração, eu já estou tratando com Jesus. Mas eu sempre, sou bem calminho no trânsito, fiquem tranquilos. Nós oramos por paciência e Deus nos coloca no trânsito, muitas vezes. Oramos por coragem, Deus nos coloca diante de um desafio assustador. Abacuque orou por justiça e Deus está prestes a apresentar um plano pior, que racionalmente parece pior ainda. Parece que vai colocar ele até num lugar pior. Deus está alertando para Abacuque, os seus caminhos não são tão altos quanto os meus. Deus está dizendo para Abacuque, prepare-se, porque a resposta que eu vou te dar talvez te ofenda mais do que o problema que você apresentou. Isso é viver o verdadeiro evangelho. Saia desse lugar hoje vacinado. Viver o verdadeiro evangelho é muitas vezes ouvir palavras duras do próprio Deus, porque muitas vezes Deus não vai nos abraçar. Tem vezes, meus amigos, que Deus não vai te abraçar, Ele vai te preparar. Amém? Tem gente que só quer ser abraçado por Jesus. Não é, Gui? Agora o Gui cuida dos homens aí, tem que dar porrada nesses caras. Eles ganham abracinho em outros lugares. Aqui na igreja eles têm que apanhar um pouquinho. O homem tem que ser preparado para a jornada, para a vida, para a rua, para a caça, para a luta, para a faculdade, para o trabalho, para passar perrengue. A gente faz acampamento aqui com os homens.
Sem banheiro, não tem nada no acampamento. Ai, não vou no banho, não vou, porque não tem. Tem que ir lá, tem que passar perrengue, tem que sofrer um pouquinho. Largar o ar-condicionado de mão. Estou brincando, gente, mas é verdade. Outra coisa. Aqui nós começamos, então, a ver a arma secreta de Deus, versículo 6. Qual que é essa arma secreta que Deus está apresentando? Versículo 6. Pois estou levantando os babilônios, essa nação cruel, versículo 6, os babilônios, essa nação cruel e impetuosa. Parei. Parei, acho que eu não entendi bem. Parei, vamos começar de novo. Acho que você está brincando, Deus. Esse povo que é cruel, que estupra, que mata, que destrói, que queima, que vivem como boçais, que vivem sem nenhum tipo de cultura. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, talvez lendo de novo, assim, né? Vamos botar no chat GPT, vamos ver se ele me ajuda a dar uma... Né? Tem gente que fica ali forçando até ele dar a resposta que tu quer, né? Tentando... Fica ali, né? Esses dias eu vi um cara que fica 2 mais 2 é igual a 4, 4, ele ficou e foi dizendo que era 5, uma hora ele disse que era 5. Tem gente que é assim com a Bíblia. Vai torcendo, era isso que ele estava reclamando diante de Deus. A lei foi distorcida, porque as pessoas não acreditam mais, elas querem fazer o seu próprio Deus, a sua própria vontade, então elas ficam lendo e relendo, puxando, arrumando um pretexto para viver uma realidade que ela já acredita com base nas Escrituras. Não é isso que nós estamos vendo hoje no nosso tempo? É isso aí. Pois bem, versículo 6, pois eu estou levantando os babilônios, eu estou levantando os babilônios, e Deus ainda faz questão de dizer, parece que ele está sendo meio malvado mesmo, né? Essa nação cruel e impetuosa. Tipo assim, se o Abacuque estivesse no cinema, quem vai ver esses filmes aí, né, de terror, assim, que nem Invocação do Mal, vai ver e fica assustado, às vezes, né, esse pessoal que... tem horas que tu fica assim... Toma um susto. Eu fui com o meu amigo Ângelo ver um filme, não vou dizer qual é, e ele, tem horas que o Ângelo quase segurou na minha mão lá. Não, estou brincando. Não, aí já fica chato, né? Mas tem horas que tu fica ali naquele desespero, tu não sabe o que vai acontecer. Eu imagino que Abacuque, nesse momento, ele fica, cai pipoca no chão, cai o refrigerante no chão, porque ele pensa assim, eu não acredito. O pior mal que poderia acontecer, eu esperando que Deus ia me ajudar diante desses caras, e Deus agora está fazendo exatamente o contrário. Aqueles que são o terror encarnado, aqueles que são impiedosos, sanguinários, aqueles que são uma máquina de guerra, aqueles que têm uma política de terra arrasada, aqueles que são o mal em escala industrial, está vindo na minha direção, e Deus diz que vai usar o mal contra mim. Deus olha para o câncer da injustiça de Israel e diz, eu vou aplicar uma grande quimioterapia. A quimioterapia, quem já passou pelo processo, a minha mãezinha já passou, né? Minha mãezinha lutou contra o câncer por alguns anos. É cruel. Nós tivemos pessoas que já passaram aqui no nosso meio pela quimioterapia. É cruel. Parece que ela vai te matar, mas é algo que é necessário. Você precisa disso, é o que vai te fazer bem. É justamente o que vai combater o mal que está. É justamente o que vai fazer, e é exatamente essa a intenção de Deus. Existe um mal que eu estou usando para a glória do meu nome. Esse é o desejo de Deus. A pergunta de Abacuque é como um Deus santo pode usar um povo pagão, brutal, como seu instrumento? Como ele pode contratar? É como a gente querer resolver um problema aqui no ministério chamando o PCC para resolver. Não, peraí, eu estou com um problema aqui, né? Vamos chamar os caras do PCC para resolver o problema. É como a gente tentar resolver um mal com uma coisa pior. É isso que Deus está fazendo e foge à lógica. Porque é isso que a verdadeira palavra de Deus nos ensina, que Deus ele não caminha na minha lógica. Porque sempre quando você pensa assim, né? Você tem que pensar fora da caixa. Sempre assim, né? Sempre para uma coisa melhor, né? O crente, ele é... Cara, que coisa. Juliana, é fogo, né, cara? É sempre assim, né? Tem que pensar fora da caixa. Porque eu estava orando assim, irmão. Eu estava orando para comprar um Celta, mas eu estou pensando fora da caixa, sabe? Cara, vai vir aquela Lamborghini, Paulo. Aquela assim, ó. Que tu vai te abaixar assim, ó, tu não tem nem coluna mais para entrar no carro, tão baixo que ele é.
A gente sempre fica imaginando isso, mas e se a resposta fora da caixa de Deus é isso? Esse mal que está vindo na tua direção, eu vou usar ele para te esticar, para você ir ainda mais longe, para ver até onde vai a sua fé, para ver você dar mais um passo de maturidade, para ver você sair dessa fé superficial, para ver você matando, de uma vez por todas, essa visão teológica distorcida, de que Deus é o ursinho Pooh, tentando te ajudar e te impulsionar com abracinhos, e muitas vezes Deus, Ele vai te dar um grande empurrão em direção ao desconhecido, e é dessa forma que Ele vai te levar para um lugar extraordinário na presença dEle. Amém? O pesadelo que você teme pode ser a ferramenta que Deus usa. O pesadelo que você teme pode ser a ferramenta que Deus usa. Aqui nós temos um conceito de agente duplo. Fica bem claro. O agente duplo é aquele que faz dois papéis ao mesmo tempo. Ele age secretamente de dois lados. E aqui nós temos a Babilônia. Ela está numa missão de conquista, tentando conquistar o mundo e gerar um império a partir dessa conquista. Ela está tentando expandir o seu território, mas na verdade, no fundo, a Babilônia está cumprindo um decreto e um desejo de Deus. A Babilônia, malvada, destruidora, ao avançar o seu império, está cumprindo um desejo de Deus. Esse mal que muitas vezes te aflige, você pensa que é o diabo, muitas vezes Deus está usando o inimigo para cumprir os seus propósitos. Nós vemos esse padrão na Bíblia. José é vendido como escravo para os seus irmãos, um ato de maldade pura. Anos depois ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Os comunistas expulsaram os chineses, expulsaram os crentes da China. Hoje nós temos uma igreja vivendo um grande avivamento na China e ninguém ouve falar nada. Eles não pegam um centavo dos ocidentais. É uma igreja que se esconde nos subúrbios, se esconde debaixo dos casarões, se esconde nos porões das casas para fazer os seus cultos. A perseguição, muitos acharam que ela espalharia a igreja de Atos, pois foi exatamente essa perseguição que fez com que o evangelho se espalhasse. Sabe, o controle de Deus, ele não é provado pela ausência do mal, mas é por subjugar o mal aos seus propósitos. Pega isso, cara. Talvez isso possa mudar exatamente o que... Talvez isso possa mudar a forma como você vê Deus. Talvez isso possa ser a resposta que você precisa ter na ponta da língua para aquele seu colega que diz que não existe Deus porque existem crianças morrendo no mundo. O poder de Deus se manifesta não na ausência do mal, mas na capacidade de Deus de subjugar o mal. Deus não está apenas no controle apesar do caos. Não. Deus, ele está no controle através do caos. Através do caos. A soberania de Deus não é impedida por causa do mal, muito pelo contrário. Onde você vê a força do inimigo, ali você vê a permissão de Deus. Porque nada acontece sem que Deus não queira. Absolutamente nada acontece se Deus assim não desejar. Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. Eu queria que você, ainda muito atento ao que Deus vai falar, você ficasse de pé no seu lugar. Abacuque 1,5, meus amigos. E eu já estou encerrando. Abacuque 1,5 diz assim, de novo: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e cheios de espanto, porque realizo em seus dias obras que vocês não creriam. Está aqui o que Deus está dizendo. Algo que você não creria e que você nem imaginaria, se lhes fosse contada. Por séculos, a profecia de Abacuque, ela foi encarada como uma profecia sobre os babilônios. E é verdade, ele está falando sobre os babilônios, está vindo na direção, Deus está dizendo, tem algo muito maior, eu vou fazer algo muito maior, e eu vou usar o mal para o bem. É isso aí, exatamente isso, isso é verdade. Era um evento histórico acontecendo. Era poderoso, mas era naquele tempo, 600 anos antes de Jesus. Porém, meus amigos, 600 anos depois,
Caminhe comigo pela jornada, vamos comigo no tempo. 600 anos depois, nade agora pela linha do tempo e chegue até Jesus. Agora Jesus morre, é levado aos céus, e Cristo agora ressuscita e vai aos céus, e agora nós temos um homem louco que já foi perseguidor de cristãos, e agora ele se converte, ele vê Jesus e agora ele está pregando. Ele foi impactado de forma tão poderosa por Jesus, que numa pregação desse cara, ele resolve falar um versículo, e o versículo é o seguinte, está lá em Atos 13:41, ele diz assim: vejam os zombadores, admire-se e pereçam, porque realizem em seus dias uma obra que vocês não crerão, mesmo que alguém lhes conte. O que Paulo está dizendo? Exatamente o mesmo versículo de Abacuque. Ele está repetindo exatamente o mesmo texto, só que agora ele não está falando de Babilônia. Paulo está falando de Jesus. Ele faz exatamente a mesma aplicação. Que estranho. Muito estranho, você que é esperto está acompanhando meu raciocínio. Paulo está comparando Babilônia a Jesus. Paulo está comparando esse grande mal a Jesus. Que estranho. Ele pega a chave de Abacuque. E ele usa essa chave de Abacuque para abrir a porta do mistério. Talvez o maior mistério. Talvez não, né? Certamente que sim. O maior mistério de todos. Ele está dizendo, vocês acham que a Babilônia foi uma obra inacreditável? Vocês não viram nada. O padrão que Deus estabeleceu ali de usar um mal aparente para trazer um bem oculto, era apenas um trailer, agora nós vamos ver o filme. Era só o trailer. Chegou a hora do filme principal. A história de Abacuque, meus amigos, não era sobre Abacuque. Abacuque era um profeta. Todo bom profeta aponta para alguma coisa. Ele aponta para um tempo que não é o seu. As pessoas estão vestindo a roupa de verão, o profeta está lá na roupa do inverno. As pessoas estão na roupa do inverno, o profeta ele já está lá na roupa do verão. Ele está vivendo um outro tempo, ele está sentindo os tempos e as estações. Abacuque estava vivendo e talvez coisas que nem ele mesmo entendia, nem ele mesmo compreendia. Aquilo que Abacuque estava vivendo era um eco, meus queridos, um prenúncio, um padrão profético de algo que apontava para um momento central nas Escrituras. A obra inacreditável de Deus não era um império babilônico. A obra inacreditável de Deus era uma pessoa, Jesus. A obra inacreditável de Deus sempre foi uma pessoa. Aquilo que era inimaginável, aquilo que era insondável, o próprio Deus se vira as costas contra Ele mesmo quando Jesus na cruz olha para os céus tomando sobre si todas as dores. E Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a obra inacreditável. Porque é inacreditável que alguém tão pecador como eu, alguém viciado como eu, alguém que deseja o mal como eu, alguém que quer ter o opalão para andar no trânsito, alguém que vai ver filme ruim no cinema, alguém que briga com as pessoas, alguém que às vezes briga com você e xinga você, alguém que... Esse sou eu, o Marco pecador. Como pode eu ser merecedor desse amor? Isso é uma obra inacreditável. É algo que nós não podemos imaginar, não podemos crer e nem sondar. É uma grande conspiração. Agora, eu quero que você olhe para a cruz com esse olhar. Olha para a cruz com esse olhar. Com as lentes da conspiração. O que é que aconteceu na Sexta-feira Santa? Foi a maior conspiração do mal da história. Caminha comigo, vem comigo. As forças religiosas de Israel, o poder político de Roma e os poderes espirituais das trevas se uniram. Um concílio do mal. Parece você quando se junta para fofocar dos outros, um concílio do mal. Cada um tinha a sua própria agenda, né? Os líderes judeus queriam eliminar a teologia de Jesus. Pilatos, enquanto Roma, representando Roma, ele queria manter a paz. Também. Satanás, por meio da esfera espiritual, queria destruir o Filho de Deus. Mandou matar todo mundo, não encontrou, não conseguiu matar Jesus. Jesus foi lá para o berço dele
não foi morto na sua infância, e agora está lá, o Filho de Deus, morto na cruz. Que orgulho e que alegria. Todos eles se uniram numa força única, manipulando a lei, incitando a multidão, executando um plano perfeito. A cruz foi a obra-prima do mal. A cruz foi a obra-prima do mal, Adriel. O momento do triunfo do inferno, o momento do triunfo de Roma, o momento do triunfo da religião, do mal. No exato momento em que o mal pensava ter vencido, ele estava, na verdade, cumprindo o plano determinado de salvação de Deus. Satanás, na sua arrogância, meus amigos, pensou que estava pregando pregos em Cristo na cruz, mas Satanás, quando Jesus estava na cruz, era um funcionário de Deus. Sabe a Babilônia? Eles eram empregados, estagiários do céu. Sabe essa dor, essa doença, sabe esse inferno que está na sua vida, esse caos que está ao seu redor, e isso é aquilo que Deus diria, esse mal, essa dor, esse sofrimento está a meu serviço, eu estou aqui usando as circunstâncias para o bem, para mudar uma história, para levar o meu filho a um lugar mais longe, aonde ele ainda não foi. A grande virada disso tudo, meus amigos, e o final disso tudo, é que ele estava apenas cumprindo o desejo de Deus. O ato que devia comprovar a derrota de Deus, se tornou o mecanismo da vitória de Deus. A máxima injustiça contra Jesus foi nada mais do que a justificação de todos. O momento mais sombrio da história foi onde a luz surgiu. Uma luz que agora está aí. A Bíblia diz que você é a luz, você é o sal da terra. Quando o mal achou que venceu, agora você é aquele que leva a luz de Deus por onde quer que você vá. Jesus está com você. Eu falo para minha filha, onde é que está Jesus? Ela diz, está aqui. Pega essa, Satanás. Você achou que venceu? Na cruz? Tem alguém com 2 anos e 3 meses dizendo que tem uma luz, que ninguém mais tira, que Satanás não tira, que o inferno não tira, que ninguém pode tirar, está nela, está em você. Você agora carrega uma luz que é o triunfo da cruz, aquilo que era derrota se tornou em bênção. Aleluia! A cruz, meus amigos, foi onde nós achamos que havia um triunfo do mal. Era Satanás com a corda da forca na mão. Não! A cruz foi onde o mal se enforcou com a própria corda. É onde Satanás destruiu a si próprio, achando que estava destruindo o plano de Deus. A Babilônia foi um agente duplo involuntário. Jesus foi um agente duplo voluntário. Ele se entregou. Ele se infiltrou no território inimigo. Ele nasceu sobre a lei que condenou ele. Ele viveu sobre um mundo quebrado. Ele submeteu-se ao poder da morte e entregou-se a ela porque a morte não tinha poder sobre ele. Glória a Deus! Isso é muito bom, cara. Parecia fraco. Isaías diz que ele parecia fraco. Parecia derrotado, parecia uma vítima, mas por baixo da superfície ele estava executando o grande plano de Deus. Aleluia. Jesus não foi derrotado pela morte, ele invadiu. Ele não foi aprisionado pelo túmulo, muito pelo contrário, ele explodiu o túmulo. Ele saiu correndo do túmulo. Até hoje Satanás está buscando Jesus naquele túmulo. Deve ter um monte de demônio na volta daquele túmulo, até hoje se perguntando o que aconteceu, ninguém viu nada. Jesus se tornou o Abacuque supremo, aquele que olha o mal vindo e diz, ei, esse mal se torna o bem. A sua angústia pode ser que tenha um grande e glorioso propósito de Deus. Jesus está te dizendo nessa noite, meu querido, eu não vou te abandonar. Você pode achar que você está longe, mas eu estou perto. Você pode achar que não tem mais esperança, mas eu estou perto. Você pode achar que não tem mais motivos, mas eu tenho todos os motivos do universo para você.
Onde você vê a maior evidência do mal, meus queridos, a morte de um homem inocente, ali está, na verdade, a maior evidência do amor de Deus. A conspiração de Deus, então, no fim das contas, nada mais é do que Deus usando o mal do mundo para o bem daqueles que são seus filhos. Deus nos resgatou por meio do mal que foi afligido sobre Ele próprio. Ele permitiu que o seu filho fosse engolido pela escuridão daquele tempo, para que ele pudesse resgatar aqueles que seriam os filhos da luz. Na fraqueza de Cristo, meus amigos, ali nós vimos a maior conspiração do amor do universo. A maior conspiração de amor do universo foi cumprida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas todo o mal que chegou até ti está apontando para um lugar. Se você ainda não percebeu, esse é o momento. O mal que chegou até você aponta para um lugar, e esse lugar é a cruz. Você não pode sair desse lugar hoje acreditando que Deus te abandonou. Não saia desse lugar hoje acreditando que Deus te abandonou. Deus continua te amando. Deus continua desejando que você viva algo poderoso a partir das dores que você tem vivido. Mas Deus não vai me curar? Vai. Nós acabamos de orar por isso. Mas como diz aquela canção, e eu não vou cantar agora, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Juliana? Vem aqui, cara. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Amém? Amém? Bruno, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Vem aqui. Fala pro pessoal aí, tu que é um cara que tem toda uma postura corporal. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. amém? Leva isso para casa. Se você aprender só isso. Eu preguei aqui um monte de coisa sobre Abacuque, fiz exegese, falei da história e tal. Talvez você pense assim, cara, não lembro de nada. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Amém?